Nós estamos chegando à parte final do nosso culto e coube-me o privilégio de trazer uma palavra de homenagem aos diáconos da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, neste segundo domingo de novembro. Isso realmente alegra o nosso coração. Eu frequento esta igreja desde a década de 60, aqui estive, fui aluno da Escola Vitória, frequentei por muitos anos aqui. Em 67 eu saí e fui para Niterói, me batizei na Primeira Igreja Batista de Caraí, na Rua General Pereira da Silva, frequentei ali, fui membro daquela igreja, mas em 1978 eu retornei para cá. Mas um detalhe interessante, que quando eu tinha meus 13 anos, 12 anos de idade, eu tinha um tio que era membro dessa igreja de diácono, muitos conheceram, está na glória hoje, José Carlos de Sena Dias. E ele me convidava para domingo, quando eu estava na casa da minha avó, que também era membro dessa igreja, a frequentar esta igreja. Eu gostava muito de chegar aqui, e o que me impressionava nesta igreja, com meus 12, 13 anos, aquilo me chamava muita atenção, era o corpo diaconal quando tinha ceia, né, e a reverência que nós tínhamos nesse santuário. Eu ficava impressionado, eu com 12, 13 anos, aquilo me chamava uma atenção, e como eu gostava de estar aqui no santuário da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro na década de 70, como eu apreciava, né, a igreja, e como eu gostava do cântico congregacional, aquilo chamava muito a minha atenção. Engraçado, aquilo marcou e eu guardei isso. E eu fui chamado para este momento para trazer uma palavra aos nossos irmãos diáconos, homenagem. Homenagem é coisa boa, eu gosto muito da palavra homenagem, homenagear as pessoas, homenagear os irmãos. Eu sou ainda muito novo no ministério diaconal desta igreja, mas aprecio o trabalho dos irmãos, e eu fui fazer uma pesquisa a respeito do ministério diaconal da nossa igreja. Eu achei interessante algumas informações que eu vou trazer para os irmãos aqui. No tempo do primeiro pastor da igreja, pastor William Buck Bagby, o ministério diaconal não era muito sólido, não. E a gente entende até porque ele começava o seu trabalho, estava começando, era necessário ainda formar, né, a igreja. Nós sabemos que a igreja começou com 4 membros, mas ele, no começo do seu ministério, no século XIX, ele ganhou 3 pessoas para Cristo, que foram fundamentais no ministério dele. Um foi Francisco Fulgêncio Sorém, que todos já conhecem, sabem que foi o segundo pastor desta igreja, eu não vou tecer comentários sobre ele. O segundo foi Teodoro Rodrigues Teixeira, o segundo, e o terceiro foi Tomás Lourenço da Costa. O Teodoro Rodrigues Teixeira e o Tomás Lourenço da Costa acho que foram os primeiros diáconos a serem consagrados por ele. E o acompanharam o ministério, inclusive, do pastor Francisco Fulgêncio Sorém. Foram grandes esteios dentro desta igreja. E nós tivemos alguns problemas aqui dentro da igreja, no ministério diaconal naquela época. Alguns diáconos, inclusive, por incrível que pareça, foram excluídos. Alguns problemas surgiram naquela época e eles precisaram ser excluídos do ministério diaconal, sabia? Nós tivemos essa situação. Eu fui pesquisar isso, achei interessante. E nós desde aquela época, interessante, já no ministério do pastor Francisco Fulgêncio Sorém, nós recebíamos diáconos que eram consagrados em outras igrejas. Então vejam que esse costume não é de hoje, já vem de priscas eras. E eu fui pesquisar, nós recebemos aqui um ex-deputado que trabalhou na monarquia, no Império, Joaquim Nogueira Paranaguá. Depois você pesquise isso lá no Centro Histórico, interessante, ele foi um ex-deputado que militou na monarquia, perfeito? Um homem de grande relevância, mas servo do Senhor, que se colocou como diácono aqui nesta igreja. Eu achei interessante isso, Joaquim Nogueira Paranaguá. E nós tivemos aqui no corpo diaconal um ex-escravo também, naquela época do Império, Hermenegildo Júlio de Santana, um ex-escravo, inclusive há fotos dele neste terreno, quando do lançamento da pedra fundamental para a construção deste templo, que em 2028 agora, daqui a pouco, vai completar 100 anos de existência. Hermenegildo Júlio de Santana. Uma vez eu escutei o irmão João Marcos de Miranda Filson Sorém, aqui no Dapfério, ele falando sobre o Júlio de Santana, o Hermenegildo, o escravo, que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte, eu gravei isso no meu coração. O Dr. Shepard, aquele colégio Batista Shepard, o Shepard foi membro dessa igreja aqui, o americano. Ele tinha grande prazer em orar com o Hermenegildo Júlio de Santana. Era um homem de grande inspiração, um diácono que trazia grande inspiração para ele. Eu achei isso interessante, viu? Um americano que tinha uma alegria muito grande no seu coração em orar com um ex-escravo, porque aquele homem
mostrava que efetivamente era um servo de Deus. E a gente, né, caminha na história. Nós sempre tivemos aqui no culto da vigília, os cultos da vigília, a consagração de diáconos. Isso sempre aconteceu e desde 1904, diáconos foram consagrados aqui nesta igreja pelo pastor Francisco Fulgêncio Sorém. O pastor F.F. Sorém, em 1909, precisou viajar aos Estados Unidos. Aliás, ele viajava muito aos Estados Unidos porque o sonho dele era construir esse santuário. Ele dizia, o trabalho batista no Rio de Janeiro precisa de uma construção que mostre o tamanho do trabalho batista. E ele viajava, naquele tempo não tínhamos avião, viajava de navio, e ele foi várias vezes para os Estados Unidos. E sabe uma prática que ele usava muito, constante? Ele contava com a direção dos diáconos no culto. Então vejam que esta situação também não é nova. Quantos e quantos diáconos, no decorrer deste período, inclusive nosso, de sucessão pastoral, nós tivemos aqui na coordenação e na direção dos cultos. Esses homens e mulheres são preparados e talhados, né, para essa direção. E nós sabemos que isso é muito importante. Então o pastor Sorém já cultivava esse hábito. Em 1909, então, nós temos, inclusive, reuniões periódicas com os diáconos. O pastor FF já se preocupava em se reunir com os diáconos e dar a eles as direções necessárias para que a igreja pudesse prosseguir na sua missão. E, prosseguindo um pouco mais, quem indicava os diáconos naquela época não era a igreja, mas era o próprio pastor. O pastor observava, né, ele observava e, num dado momento, ele chamava os candidatos e conversava com eles. Tenho observado a atuação do irmão, o seu crescimento espiritual, e eu vou indicá-lo ao ministério diaconal. Isso aconteceu, inclusive, com vários diáconos que nós temos aqui, já na gestão do pastor João Sorém. E todos os diáconos, em 1913, aí que eu achei interessante, todos os diáconos, em 1913, foram guindados a vice-presidente da igreja. Eu acredito que devesse ser um número bem reduzido de diáconos, né? Hoje nós temos um grande número no ministério diaconal. Já pensou se todos fossem vice-presidente da igreja? Mas em 1913, o pastor então da época, F.F. Sorém, vai guindar todos os membros do ministério diaconal a vice-presidente da igreja. Achei interessante isso na história da nossa primeira igreja batista. E em 1927, eu pesquisei, para ser membro da diretoria da igreja, era necessário ser diácono. Achei interessante também a medida, né? Agora, nós hoje temos uma outra filosofia, um outro pensamento, mas naquela época, para você ser membro da diretoria, você tinha que ser diácono da igreja. E eu achei isso bacana, achei tudo isso interessante. Agora, eu fiquei pensando, na minha vida como membro da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, a partir de 1978, quando aqui cheguei, voltei, né? Quando eu voltei para cá, já voltei pedindo minha carta de transferência, aí já não pedi mais da Igreja Batista em Caraí, mas da Igreja Batista de Vital Brasil, que era perto da minha casa, e chego aqui em 1978. A minha expectativa e a minha animação, ela foi a mesma. Ainda peguei um tempo no pastorado do nosso saudoso pastor emérito, né, pastor João Sorém, e mais uma vez, o ministério diaconal me chamava a atenção. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, estou terminando as minhas palavras aqui. Eu sou muito observador, gosto muito de observar as pessoas, mas gosto muito de observar. E eu, no decorrer da minha trajetória cristã, meus irmãos diáconos, meus irmãos presentes ao santuário da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, internautas, eu tenho muita gratidão no coração por esses irmãos diáconos que passaram por aqui. Talvez não tenha tido nenhuma conversa com alguns, mas só o fato de observar esses homens aqui na frente, eu falo homens porque naquele tempo nós não tínhamos mulheres. Aí um detalhe também interessante, as mulheres entram no Ministério Diaconal a partir de 1985, na gestão do quarto pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos. É ele que vai introduzir as mulheres no Ministério Diaconal. E grande medida, né, que abrilhantou o Ministério Diaconal. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu comecei a pensar nessa homenagem e trazer à memória irmãos, diáconos, que foram tão importantes na nossa vida, no nosso crescimento. Aí eu comecei a pensar, ele já saiu, estava ali sentado o neto, Adriano Brandão, alguns se lembram aqui de Adriano Brandão, pai do nosso irmão Paulo Paranhos Brandão. Eu vejo ali a irmã Cremilda, vejo o irmão Corino Decotelli, o pai dele,
Corino Félix da Silva, quantas e quantas vezes aquele homem passava por mim e falava assim: garoto, quando é que você vai cantar no Eclésia? Não é, parece que ele estava profetizando. Então eu vejo, né, aquele homem de Deus. Aí eu me lembro de Oscar Prado Moura. Quem não se lembra de Oscar Prado Moura? Tu olha para aqui, para o meu lado à esquerda, sempre sentado ali. Olhava para aqui, quem sentava ali? Paulo Moreira. Se lembram do diácono Paulo Moreira? Foram assim pessoas que representaram muito para a gente de testemunho, de trabalho, né? E prosseguindo, eu me lembrei de Paulo Japiaçu Maia. Muitos se recordam de Paulo Japiaçu Maia, o primeiro gerente administrativo da igreja na gestão do pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos. Que exemplo de homem! Você queria conhecer a história da igreja? Conversasse com Paulo Japiaçu Maia. Como tinha história para contar para a gente. E eu me lembro muito bem de Paulo Japiaçu Maia, tão importante na minha vida. Eu coloquei aqui Joel Tang. Não sei quantos conheceram, era um homem grande pra caramba, coronel aviador da aeronáutica, né? Membro aqui do Ministério Diaconal. Me lembro de um irmão simplíssimo, uma pessoa simples, mas de uma profundidade, bastava você olhar para ele, cheio de chaves nos bolsos, andando assim curvado e assobiando. Diácono José Rodrigues, muitos se lembram dele aqui. Ele não precisava falar nada, só ele andando já era um testemunho vivo para a gente. Então vejam só, meus irmãos, a importância de vocês, dos irmãos. Eu lembro ali, estou vendo ali, ó, Aloysio Monteiro de Almeida, está sentado ali, camisa amarela, na galeria. Ele está sentado ali. O avô dele, Manuel Monteiro, foi 40 anos tesoureiro da igreja. Sabe o que é isso? 40 anos tesoureiro dessa igreja na gestão do pastor Sorém. A nossa irmã Deise Costa não está aqui, mas o pai dela, Luiz de França Costa, foi secretário da igreja durante 40 anos, ajudando o pastor Sorém. Que exemplo de gente que marca o nosso coração e as nossas vidas. Eu estou homenageando os irmãos, trazendo à memória esses irmãos. O pai do nosso irmão Aloysio também, diácono Pércio Rangel de Almeida. Quantas e quantas vezes os irmãos se lembram? Os diáconos tinham a incumbência de pregar no culto de aniversário do pastor Sorém. Lembram-se do pastor João? Eu me lembro do João, me lembro do diácono Pércio, eu me lembro do Gilberto de Novaes Figueira pregando, eu me lembro do pastor, na época diácono, né? Jair Simplício, tio do nosso diácono, está sentado lá embaixo, Jairo Pereira da Silva, não é isso? Quantas e quantas vezes usou desse púlpito aqui para pregar? Eu me lembro de dois irmãos também que eu achava interessante, eu ficava aqui olhando, caramba, esses caras devem ser fera. Paulo Buscaço de Almeida e Edgar de Medeiros Calmon, lembram-se deles? Eu tenho na minha memória, Edgar de Medeiros Calmon, professor da escola dominical, Paulo Buscaço sentado aqui dando aula nesse santuário. Mas é muita coisa boa que a gente tem no coração. E aí, você pega essa turma toda, a primeira mulher consagrada ao ministério diaconal desta igreja, já na gestão do pastor Fausto, ela não era da nossa igreja. Ela veio de Cabo Frio, não é isso? Foi a senhora Maria de Lourdes de Sabarreto. Quem é a senhora Maria de Lourdes de Sabarreto? É a mãe do diácono Mário Linhares de Sabarreto e da irmã Maria Helena Gomes. Ela vem, então, ela é a primeira mulher, me parece, a ser reconhecida como diaconisa desta igreja, se eu não estou errado. Perfeito? Se a história está certa, os irmãos estão balançando a cabeça. Então, uma senhora também piedosa, né, consagrada. Então, a gente vai vendo essa pleia de diáconos, esses irmãos, e quando eu olho para esse ministério diaconal aqui hoje, eu só tenho a agradecer a Deus. E a minha esperança, o meu desejo, é que quando nós partirmos para estarmos na presença do Pai, assim como a memória e a lembrança desses irmãos foram marcantes em nossos corações, nós possamos também deixar marcas, porque daqui a pouco nós vamos passar e novos diáconos vão surgir. E como o pastor bem colocou, eu gostei dessa colocação no começo do sermão dele, que o diácono é a palavra diácono levanta poeira, não é isso? A ideia foi essa. Nós estamos aqui realmente para levantar as poeiras e prosseguirmos olhando para o alvo. O nosso trabalho aqui não é dificultar o trabalho do nosso irmão pastor, mas é um trabalho de avançarmos olhando para frente para que Jesus possa ser proclamado. E eu agradeço a Deus, né? Eu nunca pensei no meu coração em um dia pertencer ao ministério diaconal. Eu olhava aqueles irmãos entrando aqui e falava, que negócio complicado deve ser esse, hein? Esses caras devem ser fera. Aí eu garoto, né, lá com 13, 14 anos, e eu ficava encantado vendo... Aí eu vou citar mais dois aqui, doutor Subael e o doutor Paulo Alexandre Clavim, pai da Helena Márcia Clavim, lembram-se dele?
aqui na frente no Dapifério, eram os 2 que ficavam com o pastor Sorém quando tinha ceia, quando o pastor cortava o pão com a mão assim. Hoje, por questões higiênicas, isso não é mais possível, mas eu tenho isso na minha memória. Eu ficava olhando, falei, que coisa maravilhosa, como era bom pertencer, e como é bom pertencer ao corpo de Cristo. Então, meus irmãos, eu só tenho a dizer o seguinte: parabéns pelo dia de hoje, parabéns, filhos, netos, né, bisnetos, desses homens que eu mencionei aqui, alguns que eu mencionei. Eu até me lembro ainda de Antônio Claudino, eu me lembro de Wilson Salles, eu me lembro de Nilda Taliba de Souza, recentemente, que já não está mais conosco, né? Eu me lembro de Leopoldo Costa e Silva, né? Seu Leopoldo. Eu me lembro de Emanuel Gonçalves, aquele general que lutou na Segunda Guerra Mundial, que era veterinário. Me lembro, parecia o Monteiro Lobato, lembram-se dele? Igualzinho, a cara do Monteiro Lobato. Eu me lembro de Eloy Alves Gomes, que depois se tornou pastor. Eu me lembro de tantos, meus irmãos, não precisaram falar nada para mim, mas só o caminhar deles aqui, ó, só o caminhar, representou muito para o meu coração. E se hoje eu pertenço a esse ministério diaconal com os irmãos, isso muito me honra, muito me alegra, mas muito também me chama a responsabilidade no sentido de que o nosso testemunho, não é isso? Ele deve prosseguir para que a gente avance por mais e mais anos até que Jesus venha buscar a sua igreja. E eu deixo para os irmãos 1 Coríntios 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Nada do que fazemos para o Senhor é inútil. Nós estamos aqui colocados para trabalharmos, para arregaçarmos as mangas e para darmos apoio à igreja, para que ela possa prosseguir anunciando Jesus como a única esperança. Muito obrigado por essa oportunidade. Então nós vamos orar agradecendo a Deus pelos irmãos aqui do nosso ministério diaconal da igreja. Se eu não estou enganado, são 57 diáconos na nossa igreja. Então, um amplo ministério diaconal, a maioria deles está aqui presente nesta manhã, e devemos agradecer a Deus pela vida desses irmãos e pelo serviço que prestam ao Senhor através de nós e seguindo as orientações das Escrituras Sagradas. E além dos 8 auxiliares, realmente. Quero convidar a igreja a se colocar em pé. Dessa forma, nós encerraremos nosso culto orando. E a igreja agradecendo a Deus, louvando o Senhor pelo ministério diaconal da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. O pastor informa que, em virtude de um crescimento do número de contágios de Covid-19 na nova cepa, na última semana, o pastor e a esposa não estarão cumprimentando, despedindo a congregação, mas se algum irmão, até visitante quiser falar com o pastor e esposa, estaremos na porta do gabinete pastoral. Você será muito bem-vindo ali, mas para evitar qualquer tipo de infecção cruzada, aperta a mão de um, passa para o outro, eu e minha esposa estaremos na porta do gabinete pastoral, recebendo aqueles que desejarem ter uma palavra conosco. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, nós te agradecemos pelo privilégio de termos, ó Deus, em nossa igreja, este grande ministério diaconal, não somente em número de componentes, mas também em serviços prestados ao Senhor. E clamamos que Tu lhes renoves as forças, lhes ajudem, Senhor, a continuarem a ser pessoas, irmãos em Cristo, que estão atuando sempre com sensibilidade às necessidades da Tua igreja, que estão, ó Deus, sempre continuando a ser parte ativa na solução de questões da Tua igreja, que continuem, ó Deus, vivendo nas qualificações para o exercício do ministério pastoral, diaconal, e que também, ó Deus, estejam contemplando e se alegrando com os frutos do seu trabalho. Conduze sempre, ó Deus, esses irmãos de tal maneira que o nome do Senhor seja glorificado através dessas vidas. E agora, Pai, que o Teu amor, a graça salvadora de Cristo Jesus e as benditas consolações do Teu Santo Espírito, que enche-nos,
permaneça sobre os diáconos aqui presentes, sobre todos os diáconos batistas do Brasil e sobre toda a igreja do Senhor espalhada em nossa pátria e em todo o mundo, hoje e para todo sempre. E todo o povo de Deus diga amém.